Paz, queridos irmãos, alegria de nos reunirmos na presença daquele que nos remiu, pagou o preço dos nossos pecados e pela fé em Jesus Cristo, nos constituiu família de Deus. Então, nesta manhã, vamos trabalhar um pouquinho na palavra que o Senhor colocou em meu coração, pois tenho me sentido estimulado, encorajado a trabalhar com esse tema. Já um domingo atrás, 2 domingos atrás, começamos a abordar o tema, que é a questão da fé. Hebreus capítulo 11, talvez o capítulo que mais traga elementos fortes de testemunho de pessoas que pagaram o preço da fé com a doação de sua própria vida terrena. E se estamos aqui nesta manhã, é porque esses irmãos deixaram um legado, deixaram uma história, deixaram exemplo para nós. Abriram o caminho para que as igrejas do Novo Testamento pudessem se firmar na pessoa de Jesus. Louvamos a Deus por esses heróis. Mas o que dizer de nós aqui nesta manhã? Qual é a motivação que nos traz a nos reunirmos nesse lugar para ter ensinamentos, estudos? É a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então trabalhamos com esse assunto que é muito pertinente e ela que define a fé, que vai definir a nossa caminhada, mas também o nosso futuro eterno. Lá em cima não vai entrar ninguém sem que tenha passado por uma experiência de fé na pessoa de Jesus. Tá? Muito bem, vamos ler o texto, Hebreus 11, de 1 a 6. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, no entendimento dessa convocação, desse chamado, dessa reflexão, queremos estabelecer alguns pontos para a nossa caminhada no concurso da mensagem desta manhã. Primeiro, queremos saber de que maneira a fé nasce. Como é que a fé chega até nós? Na mensagem anterior sobre este assunto, quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Está aqui em Hebreus capítulo. Amados, a nossa fé não é uma elucubração sobre filosofia, sobre algum sentimento positivo. Hoje é muito comum as pessoas, expressar, jogador que marca um gol, levanta a mão para cima, como dizendo, eu tenho fé. Alguns talvez tenham fé mesmo, tenham se convertido. Mas não é essa fé. Nós estamos falando de algo mais profundo, mais concreto, mais realista e que forma um legado. Esse texto aqui abrange um legado enorme de pessoas que, na sua caminhada terrena, construíram uma história para a eternidade. Então, baseados, informados e tendo a mesma convicção que nós estamos trabalhando com esse assunto. Muito bem, a fé na Bíblia está marcada 348 vezes. É um assunto muito colocado, muito batizado, muito enfatizado. A fé que estamos falando é a fé evangélica, a fé que tem a ver com os parâmetros do Evangelho de Cristo. Ela é santíssima, é o escudo que nos defendemos nessa batalha. Efésios capítulo 6, 16. Quando oramos, quando clamamos a Deus, quando enfrentamos situações difíceis, podemos usar a fé como um escudo para nos proteger. Amém? Quantas vezes nós fomos protegidos porque estávamos resguardados pela fé, mesmo que não tenhamos nem invocado, nem lembrado na hora, mas o Senhor sabia do nosso coração. Amém? Mas vamos falar o que a fé é capaz. Vamos considerar, quem aqui já viu uma vida doida? Não precisa levantar a mão, tá? Uma vida errada. Eu costumo dizer que a minha vida tinha tudo para dar errado.
Mas Deus, na sua graça, colocou a palavra dele, que é viva e eficaz, nas minhas mãos, e através dela eu descobri a fé. E a fé serve, em primeiro lugar, para estabelecer um relacionamento com Deus. É a fé que nos leva ao entendimento de que somos pecadores. Então a fé, primeira coisa, é criar uma maneira de nós mesmos nos checar. E eu creio que cada um teve uma experiência, alguns de forma muito forte, né? Pessoas que caem em prantos, outros que realmente criam uma situação nova na sua vida. Mas é a fé que tem o poder, a fé em Jesus Cristo, tá? Tem o poder de transformar um alcoólatra num santo, um devasso imundo, prostituído em um santo de Deus. Oh, glória! É a fé que nos transporta dessa caminhada terrena para a glória do Senhor, para a eternidade. Então, esse elemento que a Bíblia está dizendo, se firme nela. E se nesta manhã tem alguém ainda aqui que não fez uma profissão de fé, que ainda não ativou a sua fé na pessoa de Jesus, não deixe passar desse domingo. Amém? Então, amados, vamos lá considerar algumas coisas interessantes. E legado, o que é legado? Legado é uma vida construída, um propósito, uma história real, um exemplo, uma conduta. E espero que nós aqui estejamos construindo um legado. Que um dia, na eternidade, cheguemos na presença do Senhor, como de fato é a promessa de Deus, e ali possamos ver que houve um legado. Parentes se converteram por causa do seu testemunho. Você mudou de vida, você foi resgatado. Porque ela, imagine, a fé tão tremenda, estava lembrando o caso daqueles 3 moços na Babilônia, que foram jogados na fornalha ardente, e ali a fornalha virou o quê? Um lugar com ar-condicionado. Como Deus é tremendo, não? Foram jogados lá, numa fornalha, e o rei mandou aquecer a fornalha quantas vezes? 7 vezes mais. E o público olha assim, não vê mais 3 moços, vê 4, peraí, em vez de estar mortos, tem um vivo ali, e parece um filho de deuses, que de fato era um filho de Deus, amém? Isso é tremendo. Daniel é jogado na cova dos leões, o que acontece? Os leões viraram gatinhos. Talvez você chegasse perto de Daniel e pregasse a cabeça, é só imaginação, tá? E o rei, pensando que era amigo dele, Daniel, pensando que ele tinha sido comido pelos leões, chama e Daniel responde, estou aqui, rei. Imagina o choque que aquele homem teve ao ouvir isto. Então a fé muda, está mudando a história de muita gente, se não muda o mundo incrédulo, mas muda a história, traz coisas reais, concretas, amém? Realizações, se estamos aqui nesta manhã, é porque a fé está construindo um legado em nossas vidas para a glória de Deus. O texto nos oferece algumas divisões. Primeiro, no entendimento do universo, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Estava assistindo por televisão ontem, acompanhando o que os cientistas estavam pensando do céu. E há um nó na cabeça deles, porque eles estavam falando da Terra, e estavam falando bem da Terra. Mas a grande questão era de onde veio a Terra. Cientistas. E eles falavam, muitos astros lá em cima, muitos planetas, mas a Terra de onde veio? E que matéria é essa? Os cientistas estavam dando um nó na cabeça, igual aquele cidadão cientista cruzando um rio com um canoeiro. Você já viu essa história, não? E o cientista, esnobando o coitado do canoeiro, né, dizia, o senhor sabe o que é álgebra? Feito ignorante, né, analfabeto. Não, o senhor não conhece. Não. O senhor sabe realmente como a água se forma? E foi com aquela lambança toda, e no fim o camarote, está tudo bem, senhor. O senhor sabe nadar? Não. Pois devia saber, porque o barco está afundando. Furou! Então, meus amados, os cientistas, outro dizer o seguinte, que nós descendemos de algumas moléculas, de algumas coisas que caíram do alto, né? Caiu na água, virou peixe, e os peixes viraram gente. Cientista. Não seria mais fácil ler Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, dizer, ali está a nossa origem. A nossa origem vem do Criador. A mão de Deus fez a gente. O cientista, quando se depara com essas coisas, realmente são cegos. Então, amados, como entendemos esse universo? Por que esse versículo está aqui? Parece que não tem nada a ver com o contexto, com o entendimento sobre o universo. E eu fiquei matutando, Deus, como é que eu vou interpretar esse versículo? Parece que está fora, não está dizendo nada de fé. O problema é, quem fez esse universo? Hein? Quem fez esse universo? João capítulo 1, oh glória! E aliás, nesse contexto do Evangelho de João, está dizendo que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. Amém? Mas tudo isso, essa grandeza, se não houver fé, resume-se em nada.
Porque é a fé que nos transforma, que nos molda, que nos conduz para a presença do Criador. Por isso o texto aqui, pela fé, entendemos o universo. Eu não entendo cientificamente nenhum, nada do universo, mas eu entendo que há um Criador. Porque a fé vai muito além. Se é uma coisa que vai muito além, é a fé. Por isso que o autor diz, pela fé, os antigos obtiveram, no meu entendimento, um legado. Construíram a história. Os patriarcas, os profetas, os homens de Deus, pela fé, construíram coisas tremendas. E que nós possamos aprender nesta manhã, que a fé que nos traz aqui, é a fé que vai nos conduzir, é a fé que vai nos levar para um lugar muito tremendo. Aí vamos só usar dois elementos, dois personagens que construíram um legado. Os dois primeiros homens da fé. Pela fé, Abel. O que Abel fez de tão especial? Diz lá os textos que ele ofereceu o mais excelente sacrifício. O que é que essa palavra excelência quer dizer? É aquilo que é completo, absolutamente perfeito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Oh, glória! Então, nesta manhã, que o nosso culto, essa experiência aqui, seja um sacrifício de excelência. Amém? Queremos fazer isso para o nosso Deus. Não nos reunimos aqui por reunir, por acaso, não. Nós viemos com propósito, amado. Amém? Construindo, mesmo se era pequeno, mas o nosso Deus está vendo o nosso coração nesta manhã. Ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. E qual foi o sacrifício de Abel? Abel tinha ouvido, provavelmente, a experiência de Deus falar com seus pais que tinham caído em pecado, né? Adão e Eva. Deus tinha estabelecido o quê? Que dali para frente, o relacionamento deles com o próprio Deus, o Criador, tinha que ser firmado num sacrifício. E esse sacrifício era a morte de um cordeiro, derramamento de sangue, está lá escrito. Então, a nossa história tem uma origem de alguém que iniciou o legado da nossa fé, matou o cordeiro e consagrou ao Senhor. Primeiro homem de fé na Bíblia. Então, se nós estamos aqui hoje, temos uma dívida com esse irmão lá em cima, tá? E um dia eu quero chegar lá e dizer, meu querido irmão, você foi grande na minha vida. Você foi construir um legado para a minha fé também. Você deu exemplo. Você ofereceu o mais excelente para o Senhor. Então, nesse culto da manhã, a nossa experiência aqui, o nosso estar aqui, seja um culto de excelência para o nosso Salvador. Amém? A quem toda honra, toda glória. Abel ofereceu o mais excelente. Aquilo que era perfeito, que não teria reparo. Mas muito mais que isso, é uma coisa viva, uma coisa que ia se perpetuar. Até hoje a salvação, a nossa salvação, se dá pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém? O Cordeiro perfeito de Deus. Por isso, quando João vê Jesus se aproximando, lá do Rio Jordão, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado. Então, se nós estamos aqui, é porque Jesus pagou o preço e Abel começou essa história porque era um filho de Deus. Amém? Muito bem, qual é o outro exemplo aqui? Enoque. Vamos considerar um pouquinho Enoque, né? Diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que Enoque fez? Alguns textos falam da vida de Enoque. Primeiro vamos considerar o que diz Judas lá. Alguém me abre Judas, versículo 14. Enoque surge num momento muito difícil da história. A raça humana tinha se degenerado. Você leu o versículo anterior lá de Judas. O mundo estava sendo preparado para o quê? O grande dilúvio. Aquela raça humana daqueles dias já estava condenada ao grande dilúvio. Enoque era ser pregador. Cada palavra no Velho Testamento tinha um significado. Ele era um pregador. Outros até acrescentam que ele era um mestre, ensinador. Ele realmente, com a sua posição de fé, começou a pregar aquela geração, dizendo, olha, vocês precisam realmente de um arrependimento, de se voltar para Deus. Porque a fé genuína
sempre diz ao pecador que ele precisa se converter. Não creia no evangelho que diz que todos já estão salvos. Ok? Porque isso não é verdade. E nem que todos vão ser salvos automaticamente. Que o Deus é bonzinho, vai realmente salvar todo mundo. Não creia nesse evangelho, tá? O evangelho bíblico diz que é preciso nascer de novo, morrer moralmente para coisas desse mundo. Então, veja esse sentido. Enoque pregou, porque o mundo daquela época ia submergir no grande dilúvio. E que de fato aconteceu. Mais interessante também diz que ele foi arrebatado, foi trasladado. O que essa palavra significa ser trasladado? Arrebatado. Enoque já via também na sua pregação que um dia haveria de ver aquele que é o Senhor da fé nos arrebatar para o momento para estar com ele eternamente. Amém? Então, a fé vê coisas que o mundo não consegue enxergar, não consegue entender, vai se assustar com os feitos de Deus. Nos dias de Enoque, como eu falei, havia uma perversão muito grande, até a terra se tornou tão degenerada, a raça humana se tornou tão degenerada que as mulheres tiveram contato físico com anjos caídos. Vocês já leram isso, não? Chegou a tal loucura, a tal insanidade, que as mulheres se envolveram com demônios, com anjos caídos, que foram expulsos do céu. E gerou uma raça desgraçada de gigantes, os nefelins. A terra se corrompeu. E esses nefelins eram muito violentos, diz o texto. Os homens mal, violentos daquela época. Havia toda uma questão ali de fé. Crer ou não crer? Ser salvo ou não ser salvo? Como fazer? Mais para frente também nós falamos de Noé. Noé, pela fé, começou a enxergar que aquele seu antecedente estava anunciando um caminho de redenção. E a fé é mostrar, abrir o caminho para a redenção, para a pessoa ter um relacionamento com Deus. Então, Enoque viveu num tempo degradado, que Deus já não aguentava mais. Tá? Além do pecado, da imoralidade, da indecência, da violência, houve uma proliferação de demônios, de homens endemoniados. E não tinha jeito. E não pense que essa terra também não vai passar por isso. Mas o lado mais positivo disso é que ele foi trasladado. Meus irmãos, nós estamos caminhando hoje aqui. Se chegou o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, pela fé nós seremos não abrir e fechar. De repente nós vamos nos encontrar com o Senhor no Rosário. Oh, glória! Que tal que fosse hoje? Cadê o Maranata? Vem, Senhor Jesus, volta! Vocês amam esse mundo? Tudo isso aqui realmente é uma ilusão. Mas esse homem de Deus, pela fé, já antecipava um grande e tremendo arrebatamento. E, tristemente, hoje está se pregando um evangelho de comodismo, de riqueza, de prosperidade, enquanto deveria ser um evangelho genuíno, dizendo, olha, o Senhor vai voltar, e o Senhor vai voltar para fazer juízo, como foi no dia de Enoque. Então devemos desde já estar nos preparando. Amados, é uma questão de tempo. Quando vai acontecer essa nossa trasladação? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu estou esperando. Vai tocar a trombeta. E assim como foi no dia de Noé, de Enoque, o mundo, a raça humana estava despreparada para o juízo de Deus. Apocalipse é o livro que mais traz a atuação de Deus na relação do juízo. O mundo está construindo suas tremendo legado carnais, mundano, a prosperidade, a guerra. Isso tudo vai acabar pelo poder de Deus. Então, sinta-se um privilegiado porque Deus trouxe a fé ao seu coração. Amém? E a fé se estabelece pela palavra de Jesus, e lá, Lucas. Você ouviu falar de Jesus, você um dia tomou uma posição, e ali então a fé se concretizou. Amém? Mas, voltando aqui. Dentro em breve, diz a palavra, aquele que haveria de vir, vai vir. Vamos considerar há dois Enoques aqui. Um Enoque, filho de outro patriarca, provavelmente não era uma pessoa da fé,
mas ele é filho de Jered, outro homem de fé também que ensinou seus filhos. O legado do profeta. Diz lá que ele realmente criou um legado de glória para Deus. A fé. Nesta manhã, cadê o irmão Marinaldo? Cadê? Tá aí. A igreja estava intercedendo pela fé. E hoje, lá na sua casa, quando tivemos reunião, foi quinta-feira? Segunda-feira. Você deu um testemunho que houve um operar de Deus na sua vida ali. E de tal maneira Deus preparou o caminho, eu estava prestando atenção no seu testemunho. Um médico, pessoas se interessaram que vocês chamaram, Deus estava agindo. Mas não é porque você é bonzinho e eu sou bonzinho, não. É porque Deus te ama, amado. Porque Deus queria mostrar a glória dele na sua pessoa. Porque você creu, você com o teu testemunho era uma pessoa realmente alcoólatra, viciada, e Deus te tirou disso e te deu uma nova vida. A fé verdadeira se constrói pela salvação. Então, nesta manhã, para a gente concluir o nosso sermão, a fé, ela se constitui, ela nasce, ela prospera, ela se evidencia pela palavra de Deus. É um legado que vem com a salvação. Ninguém, sem ser salvo, é praticante dessa fé. Porque é a fé que conduz a pessoa a uma experiência com Deus, volto a repetir. Muito bem, nesta manhã, então, que Deus nos ajude a entender isso. Nós estamos aqui, não é por causa de um nome de igreja, não é porque é uma história da nossa, que é uma história boa, menonita, mas é porque a nossa fé está firmada em Jesus. Lembro hoje de manhã um texto que norteou a conduta de menoncinos. Era um versículo modelo para ele. Qual era o versículo mesmo, Rogério? Lembra? Não há outro nome pelo qual somos salvos. Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Não há outro nome. Então a nossa fé na pessoa de Jesus não é um sentimento positivo. Eu sou positivista, eu creio que pelo poder, pela energia, pelo meu conhecimento. Não. A fé leva a se humilhar perante Deus. Então, nesta manhã, que pela graça de Deus estejamos construindo um legado para a eternidade. E a Bíblia fala mais que um dia vai ser aberto os livros, 1 Coríntios capítulo 3, diz que os livros vão ser abertos e os nomes, as pessoas que foram arrebatadas, que foram trasladadas, irmão, seus nomes estão ali. E diz que vão receber galardões pela vida que tiveram de relacionamento com Deus e de vida correta. Seremos não só a salvação abre as portas para coisas mais grandiosas, coisas tremendas. Então, o que fizemos aqui, de positivo, temor, sacrifício, vai constar nesse livro dos galardões. Não é só simplesmente um nome na história. E Apocalipse fala que quando o Senhor voltar, vai constituir um novo sistema político neste mundo. Nem direitista, nem esquerdista, mas um sistema real. E se os irmãos têm dúvida, leia todo o livro de Isaías. Reino de Cristo, reino milenar. Toda essa história, toda essa loucura desses homens políticos vai terminar, porque o rei vai vir rebanhar os seus, trazer de cima para baixo, para governar esta terra. Deus vai colocar a sua igreja, pela graça dele, para governar este mundo. Uns vão ser sacerdotes, outros vão ser realmente governadores, outros vão ser juízes, a Bíblia diz isso. Essa fé que temos agora não é simplesmente para estar vindo para a igreja domingo e carregar uma Bíblia debaixo do braço, não. Deus está preparando obreiros para o novo reino. Amém? Pela fé. Não é que mereçamos, não é que é grande coisa, não. Nós somos simplórios, amém? Somos simples, não simples, melhor. Deus vai nos constituir para isso. É a fé. A fé em Jesus. Sem Jesus, a fé é nula. Porque é impossível agradar a Deus sem ser pela fé. Então, nesta manhã, que nós possamos entregar a nossa vida em termos de consagração. Quem nunca fez pela conversão, faça hoje. Porque não sabemos a que hora as trombetas vão tocar. E tocou, tchau e bênção. Como diz a Bíblia, muitos vão ser procurados e não vai ser mais encontrado. Aí é tarde. Então, hoje é um dia para que nós firmemos a nossa fé em Jesus. Amém?